Servo de Deus, Cláudio Martins. Deus seja louvado. Deus me trouxe a sua palavra neste dia 13 de junho de 2021, no livro de Jó, no capítulo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores o dia, o espantem, a escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, e estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Que está ouvinte a palavra do nosso Deus. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Teve tudo. Era um homem rico, mais rico do Oriente. Tinha 10 filhos, sua esposa, seus funcionários. Jó era juiz, e quando ele passava, as pessoas faziam continência para ele. O respeitavam como autoridade. Jó era os olhos do cego. Era o pai dos órfãos. Era um homem que levantava pelas madrugadas e sacrificava pelos seus filhos, que banqueteavam. E Jó, logo cedo, se levantava e fazia sacrifício pelos seus filhos, intercedia por eles. Jó teve o seu prestígio, teve a sua fama, teve seu momento de rei. Mas chegou um dia na sua vida, ouvinte, que tudo acabou, que as notícias vieram tudo de uma vez.
E veio uma atrás da outra. Um vento forte caiu sobre a casa e derrubou sobre seus filhos, que estavam ali banqueteando. As ovelhas passeavam entre outros animais. Seus servos foram mortos pelos inimigos. Suas ovelhas, seus animais se perderam, foram roubadas. Seus filhos foram ceifados. Sua fazenda, suas riquezas, tudo se perdeu. Mas também veio a doença na vida de Jó. Tumores que encheram o seu corpo. Era necessário um pedaço de telha para se coçar. A dor era grande em extremo. Durante o dia, Jó dizia: quem me dera chegar à noite. E quando chegava a noite, Jó dizia: quem me dera chegar o dia. Não tinha paz. Todos o abandonaram, seus parentes, seus amigos, agora estavam de longe. Jó não tinha mais a reverência de ninguém, dos velhos e nem dos moços. Jó estava ali solitário, em seu quarto, na sua cama, e até sua esposa estava longe dele porque o seu hálito era insuportável. E no capítulo 3, Jó desejou a morte. Por que, ouvinte, Jó desejou a morte? Porque ele era apegado nas coisas, como todos nós humanos somos apegados neste mundo. Somos apegados nesta vida, apegados neste corpo, apegados nas pessoas, apegados na matéria desta vida. Assim, Jó também estava apegado nesta vida, ele não contava que isso ia vir sobre ele. Ele achava que a sua vida estava firme, ele achava que nada de ruim iria acontecer para ele, porque ele tinha tudo, tinha riqueza, tinha prestígio, tinha fama, tinha família, tinha tudo. Mas esse dia mau veio para Jó. E Deus permitiu que o adversário tocasse em tudo quanto Jó tinha, menos ceifasse a sua alma, mas tocou no corpo de Jó e encheu ele de tumores. Deus estava lapidando Jó, estava provando o seu servo, para mostrar para Jó que o amor de Jó não podia ficar nas coisas dessa vida. Que Jó conhecia Deus de ouvir falar, sacrificava para Deus, mas ainda o seu coração não era todo de Deus. E o oleiro, que é o nosso Deus, ele trabalha no barro, ele amassa o barro, ele faz do jeito que ele quer. E ali estava Jó, pedindo a morte, dizendo ele no versículo 25, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu, ouvinte. Jó temia todo este sofrimento. Talvez a alegria que estava no seu coração e a certeza de que nada de ruim lhe ia acontecer, ainda vinha uma dúvida na sua mente. Ah, mas eu estou bem demais para ser verdade. Será que eu estou sonhando? Será que é um sonho essa vida minha? Porque eu tenho tudo, eu não tenho sofrimento. Tudo Deus me deu. E Jó tinha esta dúvida no seu coração. Jó tinha este receio, que ele veio abrir a sua boca neste capítulo 3. Depois que tudo lhe aconteceu, ele veio a confessar isto. Ele veio a expor que o que ele mais temia era isto. Era que viesse esse dia mau. Era que viesse as chuvas, o aguaceiro depois das chuvas. E veio na vida do servo de Deus, Jó. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que o mal sucede a todos. Ao bom, ao ruim, ao que sacrifica e ao que não sacrifica, porque Deus é justo. E veio este dia na vida do servo de Deus, ouvinte. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Não significa que Deus te abandonou, mas Deus está preparando você para algo maior lá na frente, para algo melhor, que é você conhecê-lo. É você conhecer a Deus como Ele realmente é.
Deus não quer que nós ficamos no raso, mas quer que nós avançamos, que olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que caminhamos nas águas mais profundas, que iremos mais para o meio do mar e não ficar na praia, no raso. E ali estava Jó. Deus mostrou para Jó: Jó, eu vou mostrar para você quem que vai ficar do teu lado nos momentos difíceis da tua vida. Vou te mostrar, eu vou abrir o leque da tua vida, Jó. Eu vou abrir os teus olhos e você vai enxergar quem realmente é teu amigo. Quem realmente te ama, Jó. Todos abandonaram ele, como todos abandonaram Jesus Cristo. Todos abandonaram. O pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Cristo foi abandonado, não por Deus. Deus teve que virar a sua face quando Cristo estava na cruz, tomando os nossos pecados, mas Deus virou os seus olhos, a sua face, porque Deus não suporta os pecado. E Cristo estava ali sozinho. Cristo estava caminhando, preso, sendo julgado por Pilatos. Estava ali só, mas Deus estava com ele. Jó estava ali sozinho, sentindo a sua dor, o seu sofrimento, ouvinte. Mas Deus estava ali com ele. Deus não o abandonou. Todos o abandonaram. Como José, certa vez foi lançado na cisterna. Estava ali ele sozinho. Como Daniel, que estava na cova dos leões, estava ali sozinho. Mas Deus estava com ele. Nos momentos mais difíceis que passamos, ouvinte, talvez você esteja passando este momento difícil. Saiba que Deus está com você. O que Jó temia, mais ele temia, ele aconteceu. Não é que este pensamento lhe atraiu o mal. Não é o pensamento positivo e negativo. É que Deus queria trabalhar na vida de Jó. Deus não queria que Jó conhecesse Deus de ouvir falar, como está no capítulo 42. Mas Deus queria que Jó visse ele com os olhos da fé. Deus queria que Jó passasse por tudo isso para também mostrar para o diabo que Jó, independente do que ele tinha temor a Deus. Ele não negou a Deus, ainda que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ainda que ele pediu a morte. Ele não pecou contra Deus com os seus lábios, diz aqui a palavra de Deus. Em tudo isso, Jó não pecou com os teus lábios e nem culpou a Deus pelo seu sofrimento. Quantos de nós, lá atrás, já não culpamos a Deus pelo nosso sofrimento? Quantos de nós já não erramos, já não pecamos, já não blasfemamos contra Deus lá atrás, no começo da caminhada? E Deus foi nos lapidando, nos moldando, nos transformando. E hoje, quando passamos por provações, não atribuímos mais a Deus o nosso sofrimento, porque já estamos mais fortes, mais amassados pelo oleiro, mais preparado para ser um vaso de honra. Deus amassa o barro, molda o barro, prepara e põe no fogo para que ele fique firme, fique duro para seu uso, porque o oleiro quer trabalhar com o vaso, quer encher do seu espírito, preparar. Jesus era preparado, homem de dores, o Filho de Deus, preparado em toda obra. A sua aparência era como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, mas Deus o preparava. Assim Deus está preparando você. Talvez você não entenda o porquê deste sofrimento, mas é o oleiro amassando o barro, fazendo como lhe apraz, e preparando lá na frente. Oh, meu irmão, minha irmã, a tua história Deus está escrevendo. Não pasme e não te espantes. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Deus, Ele nos prepara.
Assim como Deus tirou o seu povo do Egito, da escravidão ali, das mãos de Faraó, e levou para o deserto. O deserto não tinha sombra e água fresca, não. O deserto era um calor escaldante, mas Deus não tirou a sua nuvem que protegia do excesso do sol. O deserto era lugar de frio à noite, mas Deus não deixou eles sozinhos no sofrimento, na geada. Deus colocou ali um ar-condicionado, digamos assim, um calor, um clarão de fogo à noite para iluminar e para trazer para eles calor, aquecimento. Deus estava trabalhando na vida deste povo, para que eles entrassem na terra de Canaã. Muitos não resistiram à preparação de Deus e começaram a blasfemar e morreram no deserto por causa das murmurações. Para onde Deus está nos levando, meu irmão, minha irmã? É para uma terra deliciosa, para uma terra que mana leite e mel, para Nova Jerusalém. E aqui é o lugar da preparação. Muitos morreram no deserto porque reclamaram, porque não suportaram Deus amassando o barro e ficaram para trás. Deus não quer que você, ouvinte, fique para trás. Deus não quer que nós fiquemos para trás. Mas aqui é a preparação, aqui é a escola do Senhor, é no deserto que Deus vai nos preparando, como estava preparando Jó, para lá na frente se revelar a Ele. Fique firme, meu irmão, minha irmã. Não sei o que você está passando, não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu sofrimento, mas saiba que Deus está no controle da tua vida. Você não está entendendo o que você está passando. Cristo, quando foi batizado, ele foi levado, quando ele saiu das águas, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós iremos passar por provações nesta terra. Toda a irmandade, como diz o apóstolo Pedro, espalhada por toda a terra, está passando por provações. Todos nós, meu irmão, minha irmã, iremos passar por provações. Aquele que vencer, diz lá em Apocalipse, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Ao que vencer, será coroado, receberá a coroa da vida, será guiado pelo Mestre às fontes da água da vida. Que Deus tem para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem jamais penetrou em coração de homem algum. As lutas que passamos, as provações, não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Nosso sofrimento, ouvinte, não se compara. O sofrimento de Jó não se comparou com o fim que ele teve. Ainda que perdeu seus 10 filhos, Deus lhe deu depois mais 10 filhos. Ainda que perdeu seus bens, Deus restituiu seus bens em dobro. A sua esposa permaneceu com ele. Às vezes o vento vem, as tempestades vêm, a palmeira enverga por um lado, enverga por outro. Mas Deus não permite que ela se quebre. Fique firme, ouvinte. Fique firme no Senhor Jesus Cristo, não desista agora. Não é a hora de parar. Levante a sua cabeça. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Não é hora de desistir, levante a sua cabeça, continue a marchar. Deus falou para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche, não fique com ladainha, não fique reclamando perto do mar, mas diga ao povo que marche, levante a sua cabeça, soldado de Cristo, você foi alistado para a guerra, você foi alistado para vencer e não para perder. Então se levante. Glorifique o teu Deus que tem falado contigo. O fim é melhor do que o começo, então não desista agora, mas continue a caminhar, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhe pela fé, ouvinte. Fique firme. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Foi o pão que Deus enviou para Elias. Foi a água que lhe deu vida, força para continuar a caminhada. Sabe qual que é o pão? A palavra de Deus. Sabe qual que é a água? O Espírito Santo de Deus. Se alimente da verdade. Se encha da palavra de Deus.
Se encha da palavra de Deus, ouvinte. Busque a Deus, busque fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e você vai vencer todas as adversidades da vida. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas neste dia de hoje. Lembre-se que o que Jó passou na sua vida não se comparou com o fim que Deus lhe deu. O apóstolo Tiago diz: viste o sofrimento de Jó e você viu o fim que Deus deu para ele? Porque Deus é misericordioso, é bondoso, é piedoso, é cheio de graça e de misericórdia. Deus mudou, virou o cativeiro de Jó. Deus virou o cativeiro de Jó. E Ele vai virar também o teu cativeiro. Fique com esta palavra para o teu coração, ouvinte. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te encha de graça e de sabedoria. Porque aqueles que morreram no deserto, eles morreram, ficaram para trás porque eles murmuraram, eles reclamaram de Deus nas suas casas, nas suas tendas. Mas os seus filhos de 20 anos para baixo entraram na terra de Canaã com Josué e Calebe. E Deus não quer que ninguém, pelo engano do pecado, fique para trás como a mulher de Ló, que se entristeceu por ter deixado Sodoma e Gomorra. Mas fique firme. Não é a aprovação que vai te matar. A aprovação vai te trazer mais perto de Deus, porque a aprovação que Jó passou não o afastou de Deus. Quem afastou dele foi os seus falsos amigos, mas quem estava com ele era Deus. E Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava por aqueles que lhe falavam mal, aqueles que lhe perseguiam. Deus orou pelos seus amigos que o acusaram e Deus virou o seu cativeiro. Fique firme. Não é homem que vai te salvar, é Deus. Deus seja sempre louvado. Dobre os teus joelhos, vamos agradecer a Deus por esta palavra. Querido Deus e eterno Pai que habita nos céus, este é o conselho da tua palavra. Pai querido e santo, encha de sabedoria os teus vasos, os teus servos, este ouvinte, converte esta alma a ti, por amor do teu nome. Ó Deus bendito e santo, essas lágrimas que esta pessoa tem derramado, é o teu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, que está tocando neste coração. Resplandeça a luz do teu rosto sobre estas pessoas, sobre estes ouvintes, meu Deus e meu Pai, por amor do teu santo nome. Ó Deus querido e santo, envia a tua salvação a todos estes lares, envia o teu socorro, envia a libertação, a restauração, ó Deus querido e santo, por amor do teu santo nome. Receba esta voz de oração, em o nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para sempre. Amém. E graças a Deus.